Saudações pessoal, eu sou Aldo Caetano e é uma satisfação enorme dar as boas-vindas a você aqui na nossa jornada do autoconhecimento. Você já parou para pensar o quanto as emoções interferem e atuam na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas decisões, nas nossas relações? Pois bem, é a respeito dessas emoções que nós vamos falar hoje. A partir do momento que a gente nasce, independente se eu sou um recém-nascido, tenho 90 anos de idade, se eu estou vivo e respirando, todos nós estamos suscetíveis a sentir 4 emoções primárias: medo, tristeza, alegria ou felicidade e a raiva. Todos nós vamos sentir essas 4 emoções, que são emoções primárias. Obviamente vão surgir outras emoções que são emoções secundárias, como por exemplo a culpa, a arrogância, a euforia, a prepotência, a desconfiança. Tudo isso e uma miríade de outras emoções vão surgir, mas são emoções secundárias. Nós precisamos trabalhar as emoções primárias, pois elas fazem parte da nossa vida. Primeiro ponto que nós precisamos entender é de que não existe emoção ruim ou emoção boa. Todas as emoções, elas são bem-vindas, todas as emoções, elas são saudáveis. O que é que não é saudável? O que não é bom? O que é que torna uma emoção ruim? É a intensidade que eu dou a elas. Se a minha emoção está além ou está aquém, significa que ela está em desequilíbrio. E se essa emoção ela está em desequilíbrio, não vai me fazer bem. Se eu tenho uma emoção que ela está além, eu vou ser tomado por esta emoção. Então, eu já saio de cena e eu vou agir por essa emoção. Na realidade, ela vai agir por mim. Da mesma forma, se essa emoção está aquém, se ela está muito baixa, se ela está ou praticamente inexistente, significa que eu vou negligenciá-la. E isso também não é saudável. Quando nós falamos de maturidade emocional, nós falamos justamente disso, de trazer para um ponto de equilíbrio, de uma forma equilibrada, as nossas emoções. Nem tanto, nem tão pouco, mas de uma forma que a gente consiga trabalhar produtivamente e positivamente para a nossa vida. Vamos abordar aqui essas 4 emoções. Primeira delas, raiva. Quando a gente fala de raiva, né, então qual é a imagem que nos vem? Alguém está com raiva, já imagina essa pessoa falando alto, já imagina essa pessoa se mexendo muito, já imagina essa pessoa vermelho, um punho fechado. Isso é raiva. A raiva, gente, ela não é ruim. A raiva, ela é boa, ela é sadia, desde que seja na medida certa. Quando eu quero provocar alguém para fazer algo, o desafio é algo bom, porque o desafio traz um pouco de raiva. Você começa a desafiar, você começa a criar uma dúvida na pessoa e essa pessoa olha e diz assim: eu agora eu consegui a raiva na medida certa. Porque a raiva é isso. Quem vive, quem convive na energia da raiva, ou tem o hábito, né, de trazê-la consigo, são pessoas que são muito fazedoras. São pessoas que elas vão mesmo para fazer e ela não tem mimimi, ela não quer conversa, né? Então ela vai fazendo, ela já quer fazer, ela já quer se mexer. Ela não vai ficar lá, né, complacente, observando todo mundo falar, todo mundo fazer, para depois se posicionar de forma alguma. Ela já vai lá, ela já vai mexer, ela já vai fazer. E isso é bom, desde que seja na medida certa. Quando a minha medida está além, o que é que essa raiva vai me trazer? Impulsividade, eu não vou ter meus termos, eu não vou ter filtro. Penso, falo, aliás, eu nem penso, né? Já saio vomitando, já saio jogando. Né? Eu tenho muita dicotomia na cabeça de quem vive nessa raiva. Só existem 2 caixinhas, ou certo ou errado.
não existe meio termo. Então ela não aceita muitas coisas, ela vai querer falar e ela vai acabar se impondo diante dos outros. Então isso é a parte que não é legal da raiva. Quando a raiva chega nesse nível, ela chega de uma forma não sadia e vai afetar nossos relacionamentos, vai afetar o nosso convívio, vai afetar o nosso corpo. E isso não é bom. Quem tem a raiva com uma constância sabe muito bem de que uma das coisas que eu preciso é falar. A raiva ela vem e eu preciso botar para fora. Então é muito comum, se você conhece alguém, que eu sei que não é você, se você conhece alguém que vive nessa raiva, essa pessoa vai chegar e vai falar. Depois que ela descarregar, passou algum tempo, ela te convida para sair, para jantar, para comer alguma coisa, para tomar uma cerveja, para dar uma volta na praça. Por quê? Porque o que ela tinha de falar já falou. E como ela falou, então para ela já resolveu. Ela não vai querer ficar remoendo, revisitando aquilo. Então, a raiva na medida certa, ela é boa sim, gente, porque a raiva é energia. Só que quando ela extrapola, quando ela ultrapassa, quando ela vai num nível de latência muito, muito exagerado, isso daí que não é legal. Até porque dentro das emoções, a raiva, no nível de latência, ela é conhecida como energia assassina. E obviamente que isso não vai fazer bem nem para mim, nem para as pessoas que estão no nosso convívio, para as pessoas que estão ao nosso redor. No oposto da raiva, nós temos a tristeza. Olha como já muda. Falou de tristeza é o quê? Tom de voz quase inaudível, quase não me movimento, os olhos ficam cerrados, cabeça cabisbaixa, o corpo parece que está se derretendo. É o oposto da raiva. E a tristeza é justamente isso. A tristeza é a falta de energia, é a falta do querer fazer. É a falta da impulsividade, é aquela questão de eu estou aqui e me deixa aqui. Entra no processo de ostrificação, de começar a me fechar, de que isso não vai durar muito tempo mesmo, então para que eu fazer? Eu sei que não vou conseguir, para que eu vou me mexer? Eu só consigo ver as coisas negativas, as coisas que não vão dar certo. E por conta disso eu fico lá. Eu não quero fazer, eu simplesmente não me motivo a nada. Então, pessoas que vivem constantemente nessa tristeza e entender de que a tristeza ela existe para todos nós, e eu não estou falando da depressão. A depressão tem várias facetas e que, obviamente, traz a tristeza junto. Só que na grande maioria dos casos, gente, a depressão, ela não se origina na tristeza, ela se origina na raiva. Eu tenho a tristeza por não ter falado o que eu queria, por não ter me posicionado como desejaria. Então, como eu não fiz, eu acabo entrando na tristeza e me gera uma depressão. Mas a tristeza, todos nós vamos sentir. Por uma perda, por um incidente, por algo que eu não gostaria de ter sentido, de ter visto, por não acontecer da forma e no momento que eu gostaria. Então a tristeza, assim como todas as outras emoções primárias, fazem parte do ser humano, porque na realidade, gente, esse nível de latência dessas emoções, ele surge quando nós perdemos o controle. O que nós mais queremos é ter controle. Quando eu não consigo ouvir aquilo que eu desejo, quando as pessoas agem em inconformidade com o que eu idealizo, vem a raiva. Da mesma forma vem a tristeza. E aí eu começo a mergulhar num processo que é muito ruim. Então, quanto maior for a minha latência, quanto maior for a minha intensidade nas emoções, menor vai ser o meu nível de consciência. Então é como se eu não pensasse. Na raiva eu não penso, né? Eu bato primeiro e pergunto depois. Na tristeza, eu nem me mexo para fazer, porque eu sei que não vai dar certo, eu sei que isso não vai durar, eu sei que isso não é para mim.
Eu sei que isso é ilusão. Se eu vou morrer mesmo, para que eu vou me mexer? Então, eu sempre vou pensar em coisas que não me impulsionam a fazer nada. Então, entender que a tristeza ela vai acontecer hoje, tive um dia que não foi legal, acabei um namoro, um relacionamento, ok, isso passa, mas bola para frente, vamos seguir. A vida que segue, a vida continua, então nós precisamos levantar a cabeça e seguir adiante e não permitir que essa tristeza se instale na gente, se instaure na gente. Em todas as emoções, nós precisamos entender uma coisa, gente. Quando a emoção vem, a gente acolhe. É a raiva? Acolho essa raiva. É o medo? É a tristeza? Eu acolho eles. Mas eu não reforço. Porque a partir do momento que eu reforço, eu vou entrar num looping que não vai parar nunca. Então vejo a tristeza, tá. Acolho essa tristeza. Eu tenho que sentir essa tristeza. Mas a partir do momento que ela quer tomar conta de mim, aí não. Eu não posso reforçar, tá? Mas já foi suficiente, já deu. Eu entendi, aprendi a lição, entendi o recado. E agora vamos mudar e vamos seguir adiante. E por falar em seguir adiante, vamos falar do medo. E o que é que o medo nos causa? O medo nos paralisa. O medo nos torna imóvel. Como também ele pode fazer com que a gente fuja ou com que a gente revide sem nem perceber. Na realidade, o medo das emoções é a única emoção que a gente já sente quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe. É a única emoção, porque medo ele está relacionado à sobrevivência. Então, quando nós trazemos o medo de uma forma saudável, o que é a forma saudável do medo? É aparecer algo novo, algo inusitado, algo diferente e eu avaliar as possibilidades. O que é de positivo, o que é de negativo. Começar a entender as nuances, começar a fazer algumas projeções, começar a fazer alguns planos, começar a estudar os fatores que estão inseridos aí. Então, isso é o medo da forma saudável, precaução. Mas fazer isso de uma forma que não me impeça de ir. Pois quando eu tenho esse medo de uma forma muito latente, muito evidente, o que é que eu faço? Eu paraliso. Eu vejo uma série de saídas, eu vejo uma infinidade de possibilidades, mas eu não consigo seguir para nenhuma. E isso é diferente da tristeza. Eu não estou triste, eu estou indeciso. Eu não consigo ir porque eu começo a avaliar, essas avaliações não param. Eu começo a colocar questionamento em cima de questionamento. Eu começo a colocar dúvida em cima de dúvida. Eu começo a fazer uma análise que daqui a pouco eu estou atingindo situações estratosféricas, dimensões absurdas, e que a solução é muito mais simples. Então, não posso permitir que esse medo me tire a coragem de seguir, porque é isso que o medo faz. Um exemplo, né, de quem vive nessa constância do medo é só receber uma proposta de emprego. Nem precisa ser em outra cidade. Em outro estado, então, nem se fala. Só precisa mudar de emprego. E aí essa pessoa vai começar a se questionar. Mas será que vale a pena? Mas será que se eu for, eu vou conseguir ultrapassar, vou conseguir passar o período de experiência? Mas a proposta está boa demais. Deixa eu ver o que não é tão legal. E se as pessoas lá não forem agradáveis? E se eu não me adaptar no emprego? E ele começa no si, ele começa a avaliar tantas possibilidades. E ele esquece, dentro dessa avaliação, que essa era a proposta de emprego que ele mais queria, que esse era o pedido de relacionamento que mais desejava, que era essa oportunidade que ele tanto almejava. Só que ele trava diante disso, diante dos inúmeros questionamentos, das inúmeras indecisões, e ele acaba travando, porque o medo o impede de seguir, porque o medo ele me tira a coragem. Uma das coisas de quem vive muito, né, na convivência do medo é arriscar. Quem vive no medo, ele não se arrisca.
Só que ele quer ter uma certeza, 100% de absoluta certeza. Gente, isso não vai existir. Nós precisamos experimentar. Uma das coisas que o medo não nos permite é o erro. Só que o erro faz parte do aprendizado. E quando nós aprendemos isso, a gente vai de uma forma mais leve, mais fluida, mais feliz. E é essa a nossa quarta emoção. Felicidade. Alegria. A felicidade, gente, ela precisa fazer parte da nossa vida. Porque a alegria, a felicidade, ela é contagiante, ela é vibrante. Nós precisamos sim comemorar os nossos pequenos feitos, as nossas pequenas conquistas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos começar a confraternizar conosco. Eu preciso sentir aquilo que faz bem para mim. Então, preciso sim chamar as pessoas e entender de que nem sempre elas vão estar na mesma energia, na mesma vibe que eu. Eu estou na energia vibracional muito boa, que aquilo me deixa muito feliz. E que o outro pode não estar no mesmo. E eu preciso respeitar. Eu não posso simplesmente querer que o outro entre na mesma força, na mesma intensidade da minha felicidade. Eu preciso entender e respeitar que isso é dele. Mas eu não posso me frustrar simplesmente porque o outro não entendeu, porque o outro não quer que seja assim. Eu preciso fazer isso comigo. E entender também de que existem pessoas que vivem numa alegria efusiva o tempo todo, não param. E aí nós precisamos questionar. Lembram? O que é que deixa uma emoção não ser legal? É a latência. Seja para mais, seja para menos. Então, se tem alguém que está numa felicidade além, é aquela felicidade que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365, 366 dias no ano, calma aí. Essa pessoa pode estar querendo encobrir um medo que ela tem. Conhecem alguém que quando teve um medo muito grande, ela simplesmente quer uma gargalhada? Isso pode ser uma reação do medo, pode ser uma nova faceta do medo. Ou simplesmente eu que não quero entrar em contato com uma dor. Se eu não quero entrar em contato com a dor, eu vou e cubro com essa alegria. Quantas pessoas que nós descobrimos que têm depressão, nós nos surpreendemos, porque era uma pessoa que vivia rindo o tempo todo. Como é que alguém teve coragem de bater nessa pessoa? Ah, mas foi o irmão dela. Nossa, o irmão dela que sempre vivia rindo. Pois é, essa risadinha poderia ser uma forma de encobrir a raiva que ela tinha. Então nós precisamos entender de que todas as emoções são muito bem-vindas. Elas precisam ser sentidas, só que de uma forma madura. Então a nossa maturidade emocional vai trazer quando a gente consegue encontrar o equilíbrio. É fácil isso? É simples? Não, mas é possível. Quando eu começo a perceber que eu estou falando muito e altero meu tom de voz, diminua. Ah, eu quero falar, mas agora não é o melhor momento, então eu dou uma segurada. Para que essa tristeza o tempo todo? Para que esse medo constante de não querer sair na rua, de não querer falar? Eu perco muitas oportunidades porque eu tenho medo de errar. Então nós precisamos começar a nos desafiar. E um exercício muito bom para que nós consigamos trabalhar essas emoções, e que eu já jogo para você, é o seguinte. Dessas 4 emoções, comece a se ver em 2 delas. Qual é a emoção que você mais vive nela? Qual é a emoção que você mais conhece? Qual é aquela emoção que ela surge com muita frequência na sua vida, no seu dia a dia? Então comece a observar essa emoção. E no outro extremo, vê, analisa, percebe qual é a emoção que você menos visita. Conheço pessoas que uma das emoções que elas menos visitam é o medo. Medo de quê? Né? De olhar para mim e dizer assim, medo de quê, Aldo? Ah, eu vou morrer de qualquer jeito. Ah, o emprego não é eterno. Ah, eu sabia que casamento não é para a vida toda. Então eles aparentam, eles demonstram que não tem esse relacionamento, que não tem essa convivência com o medo. Então eles negligenciam muito o medo. E que isso não é saudável, porque o medo ele me traz precaução em um nível
maduro, ele me traz precaução. Então, precisamos começar a observar quais são essas duas emoções. Qual é a emoção que eu vibro mais, que tenho mais intensidade, que eu tenho mais acesso a ela, e qual é a emoção que eu vou no sentido contrário. Quando eu começo a entender isso, eu começo a equilibrar essas emoções. Eu começo a trazer isso de uma forma sadia, de uma forma que vai me fazer bem e que vai ser produtiva para a minha vida. Afinal de contas, nós precisamos viver cada vez melhor e com todas as emoções de forma atuante, todas as emoções atuantes de uma forma sadia e altamente positiva em nossa vida. Desejo que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até breve.